A nossa aula de hoje é sobre funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas são aquelas constituídas de carbono, hidrogênio e nitrogênio e muitas das vezes de oxigênio também. Por meio de diferentes arranjos entre os átomos desses elementos, formam-se, entre outros, os grupos funcionais das aminas, das amidas e dos nitrocompostos. Vamos falar agora sobre as aminas. Amina é todo composto orgânico derivado da amônia, NH3, pela troca de 1, 2 ou 3 dos seus hidrogênios por substituintes orgânicos, ou seja, cadeias carbônicas. Vamos ver aqui no exemplo. Aqui eu tinha uma amônia, essa amônia perdeu um de seus hidrogênios e esse hidrogênio foi substituído por uma cadeia carbônica. Nesse caso, eu digo que a amina é primária porque ela teve apenas um hidrogênio substituído. Nesse segundo caso, eu tinha aqui uma amônia e essa amônia teve 2 dos seus hidrogênios substituídos por cadeias carbônicas. Nesse caso, eu digo que a amina é secundária porque ela teve 2 dos seus hidrogênios substituídos. E aqui eu tinha uma amônia que teve os 3 hidrogênios substituídos. Nesse caso, eu digo que a amina é terciária porque ela perdeu os 3 hidrogênios e esses 3 hidrogênios deram lugar a cadeias carbônicas. O nome IUPAC para as aminas primárias segue o esquema: prefixo, infixo, localização do grupo amina, mais a palavra amina. Lembrando que as regras são as mesmas para os compostos orgânicos. Eu devo numerar a cadeia sempre da ponta ou extremidade mais próxima do grupo funcional. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. O prefixo, como a gente já viu, é referente ao número de carbonos, então 4 carbonos but. Ligações simples entre os carbonos. O infixo é referente ao tipo de ligação, então ligações simples AN. O grupo funcional está localizado no carbono 1, então eu coloco 1 seguido da palavra amina, ou seja, prefixo, infixo, localização do grupo NH2 mais a palavra amina. Nesse segundo exemplo, eu tenho 3 carbonos prop, ligações simples entre os carbonos AN. O grupo funcional está no carbono 2, então eu coloco 2 seguido da palavra amina. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho uma cadeia ramificada. Lembra que o nome da ramificação sempre vem antes do nome da cadeia principal e que eu enumero os carbonos sempre da ponta mais próxima do grupo funcional. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A ramificação está no carbono 4 e é uma ramificação metil. Então, no carbono 4 eu tenho metil, aí vou para a cadeia principal, 5 carbonos pente, ligações simples AN, e o grupo funcional está no carbono 2, porque eu comecei a contar dessa ponta aqui. Então, coloco a localização 2, seguida da palavra amina. Então, não esquece, para fazer a classificação, prefixo, infixo, localização do grupo funcional, seguida da palavra amina. E não esquece de enumerar os carbonos, sempre da ponta mais próxima do grupo funcional. No caso das aminas secundárias ou terciárias, a cadeia mais simples é considerada a principal e o nome segue as mesmas regras das aminas primárias. As demais cadeias são consideradas substituintes e o nome segue o esquema: prefixo mais -il, precedido da letra N. A letra N indica que o substituinte está ligado ao nitrogênio. Os substituintes localizados na cadeia carbônica são
localizados por números. Exemplo, aqui eu tenho a cadeia principal, que é essa, que é a mais longa, e eu tenho essa ramificação metil aqui, ligada ao N, certo? Então, como eu coloco primeiro o nome da ramificação, como ela está ligada ao N, eu vou botar N-metil, aí vou para a cadeia principal e faço prefixo, infixo e a palavra amina. 3 carbonos prop, ligações simples AN, seguida da palavra amina. Veja esse outro exemplo aqui, que é o caso quando eu tenho ramificação na cadeia carbônica. Eu vou contar os carbonos da ponta mais próxima do grupo funcional. Então, como minha cadeia principal é essa, começa a contar daqui. 1, 2, 3, certo? Então, a ramificação vai estar no carbono 2 e a outra vai estar no N. Como são duas ramificações iguais, lembra que eu boto esse prefixo di para indicar que são duas. Então, eu coloco primeiro, aqui está na cadeia carbônica, que no caso é no carbono 2, depois N, para indicar que essa daqui está ligada ao nitrogênio, di, para dizer que são duas, então dimetil, aí vou para o prefixo da cadeia principal, 3 carbonos prop, ligações simples AN, seguido da palavra amina. As aminas aromáticas são muito tóxicas e sua absorção prolongada através da pele podem ter consequências letais. Essas aminas quase sempre são incolores quando puras, mas podem facilmente serem oxidadas pelo ar, dando origem a compostos coloridos. Em geral, esses compostos são amarelos. A amina aromática mais simples é a benzenamina, cujo nome usual é fenilamina ou anilina. Como a gente já viu, essa imagem aqui indica um núcleo aromático, tá? Então, a benzenamina é um composto aromático. Caráter básico das aminas. Segundo Lewis, ácido é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons, e base é toda espécie química capaz de oferecer um par de elétrons. Considere o exemplo da reação entre a amônia e o trifluoreto de boro. Considere, por exemplo, a reação entre a amônia, que é o NH3, e o trifluoreto de boro, BF3. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho a amônia. A amônia é uma base porque ela oferece um par de elétrons. No caso aqui do trifluoreto de boro, ele é um ácido porque ele recebe um par de elétrons. Então, quando eu tenho uma base que se liga a um ácido, eles formam um composto neutro, porque eles vão compartilhar elétrons. Então, não esquece, quem oferece ou doa um par de elétrons é base. Quem recebe é ácido. E quando eu tenho a ligação de um ácido com uma base, eu formo um composto neutro. O grau de caráter básico das aminas. A ordem decrescente de basicidade das aminas alifáticas é a seguinte. Aqui eu tenho uma amina secundária. Então, a amina secundária das cadeias alifáticas, no caso, as cadeias abertas ou fechadas. A amina secundária é menos básica que a amina primária. A amina primária é menos básica que a terciária. Por sua vez, a terciária é menos básica que a amônia. A amônia é menos básica que a amina primária aromática e a amina primária aromática é menos básica que a amina terciária. As aminas geralmente apresentam cheiro de peixe característico do seu caráter básico.
Esse cheiro pode ser removido utilizando uma substância de caráter ácido, como o vinagre, por exemplo, para poder neutralizar essa base. Propriedade das aminas. Nós vamos ver agora algumas das propriedades das aminas. A primeira delas são as forças de interação molecular. As aminas, elas são compostos polares e as aminas primárias e secundárias fazem ligações de hidrogênio. Já as terciárias não, porque elas perderam todos os seus hidrogênios. Temperatura de fusão e ebulição são mais elevadas nas aminas do que nos compostos apolares e mais baixo que nos álcools e ácidos carboxílicos. Estado de agregação. As aminas que possuem de 1 a 3 ramificações metil ou a etalamina são gases em condições ambientes. Das que têm 3 até 12 carbonos são líquidas e acima de 12 carbonos são sólidas. Densidade. As aminas alinfáticas mais simples são menos densas que a água e as aromáticas são mais densas. Solubilidade. As aminas com até 5 carbonos são solúveis em água e álcool e as aminas com 6 ou mais carbonos são insolúveis em água, mas são solúveis em álcool etílico, éter e benzeno. Reatividade. A reatividade das aminas aumenta, de modo geral, na mesma proporção em que aumenta o caráter básico desses compostos, como a gente viu naquele esquema anterior. As aplicações práticas. As aminas são utilizadas na síntese de compostos orgânicos e de certos tipos de sabão e também na vulcanização da borracha. Já as aminas aromáticas são importantes na fabricação de corantes e explosivos. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima!